Olá, bem-vindos a mais um Digital Backstage, o nosso podcast que fala dos bastidores, dos ruídos, da transformação digital no varejo. Eu sou Eduardo Terra, sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, conselheiro de empresas e apresentador aqui do nosso Digital Backstage. E estou aqui com a nossa também apresentadora, Andréa Dietrich, a Didi. Isso aí. Então, eu sou a Andréa Dietrich, estrategista também de transformação digital, de branding. E hoje a gente vai falar sobre transformação digital na educação. Então, cada episódio a gente traz aqui um convidado que aborda de uma maneira bem profunda, né, os bastidores dessa transformação digital. E hoje a gente está com o Décio Pessim, que é CEO, presidente do CNA, um grande parceiro das nossas jornadas aqui, né, de transformação. Bem-vindo, Décio. Uma honra, um prazer estar aqui com você, um grande amigo. Prazer é meu. E aqui é um bate-papo, então vamos poder... Só está faltando vinho aqui. É, tá? Maravilhoso. A gente vai trazer também. Vamos falar disso também? Vamos falar disso. Mas, assim, começa falando um pouquinho para quem está nos acompanhando. Quem é o Décio? Como é que você começou a sua carreira? E como é que você foi parar no CNA? E o que é o CNA, né? Que, assim, baita centro de escolas de idioma e que a gente vai falar da transformação digital que o CNA passou, mas conta um pouquinho quem é o Décio e o que é o CNA pra gente. Bom, primeiro, obrigado, Didi. Edu, super obrigado, uma honra estar aqui com vocês. A gente já fez algumas coisas juntos, né, e com certeza faremos mais ainda pela frente, né? Bom, eu sou... Quem é o Décio? O Décio é o pai da Giovana, do Luca. Eu estou no CNA desde o ano 2000, mas eu estou na minha segunda passagem. Então, saldo líquido das duas passagens, a gente está falando aí de quase 17 anos. Uau! E eu assumi a empresa, comando, né, a liderança da empresa em 2012. 11 de setembro de 2012. Uau! 11 de setembro. É uma data forte. Inclusive, a gente fala, né? Uma das poucas datas que a gente fala que todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. Né? Exatamente. O que estava fazendo no dia 11 de setembro? Todo mundo lembra. Eu estava a 5 quadras do Pentágono. Você está brincando. Exatamente. Olha só. Eu vi a fumaça do bichinho saindo durante o dia todo. Então, todo mundo lembra. Onde você estava? Eu estava na hora do almoço do meu trabalho, assistindo televisão. Virei entrevistador do podcast. Mas eu lembro bem isso, todo mundo parado, olhando, estava indo almoçar. Maravilhoso. Eu estava na minha sala, no CNA. Começando a sua jornada de CEO. Não como CEO, lá atrás, claro, não. Eu era diretor financeiro. Entendi. Que era a sua segunda passagem. A minha primeira, lá atrás, né? A tua primeira? Quando 2000. Foi 11 de setembro de 2001, eu estava na primeira passagem. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei no Bradesco 13 anos, fiz carreira... Essa parte eu não sabia. Tá? Trabalhei no banco quase 13 anos. Inclusive, trabalhei fora do país. Fui para Washington, fui para o Banco Mundial. E aqui, aí a minha vida começa a cruzar algumas coisas que hoje fazem muito sentido. Eu estava no banco e aí o banco abriu um processo seletivo interno para executivos, gerentes, subgerentes na época, que falassem inglês, porque o banco ia trazer uma linha de crédito do IFC, International Finance Corporation. E aí, precisava falar inglês, para você, né, falar a língua do mundo. E aí eu me inscrevi, assim, meio sem muito otimismo, mas falei, vamos lá, né? 80 candidatos na última fase. Até que um dia me chamaram e falaram, você vai ser o head da operação com o IFC. Só que para isso você vai precisar ir pro World Bank, em Washington, D.C., e passar um tempo lá. Que legal. E aí fui para Super experiência, hein? Muito bom. Morou em Washington. Morei 3 meses, quase 3 legal. Meses, um pouquinho. Você foi a Brassi também, né? Saí do banco, fui pro CNA, saí do CNA, aí fui, em 2004, quando eu saí do CNA, eu vou para siderurgia, nada a ver com varejo, vou para a indústria de base, área financeira também. Fico 2 anos, adorei a experiência. Trabalhei na Sotubo, a maior distribuidora de aço em tubo da América Latina. Eles são gigantes ali em Guarulhos. E aí vou para a Brassi. Associação Brasileira de Shopping Centers. Isso, fico 4 anos na Brassi como superintendente.
E aí um dia o telefone tocou, o seu Luiz me chama de volta para jantar. Daí eu falei, aí o coração bateu. E aí, só para a gente já entrar na agenda dos bastidores da transformação digital, conta um pouquinho o que é o CNA hoje para a nossa audiência. Então, o CNA comemora agora em outubro, no dia 6 de outubro, ele comemorou 49 anos de existência. O CNA nasceu em 1973. O ano que vem tem festa, hein? O ano que vem tem uma festona. Olha. Uma festona. E quando eu fiz 49 anos retrasado, eu mudei algumas coisas na minha vida, né? Porque é o que a gente para pensar quando vai fazer 50. Mas o ano que vem são 50 anos. O CNA nasceu lá atrás, assim, muito rapidamente. Seu Luiz, nosso fundador, Luiz Gama. Essa história é muito legal. Ele tinha uma coleção de livros que ele representava, venda de livros de inglês, ele representava, era uma coleção chamada Inglês Dinâmico. E ele tinha uma série de vendedores que saíam vendendo porta a porta. E um dia ele pegou um relatório lá, ele viu que um vendedor estava vendendo 10 vezes mais que os outros. Ele chamou o cara e falou, meu amigo, me ensina aí, o que você está fazendo para vender 10 vezes mais que os outros? Né? Se você me ensinar, todo mundo vender 10 vezes mais, todo mundo ganha mais. O cara falou, seu Luiz, eu precisava mesmo falar com o senhor. Aí ele falou, tá, mas por quê? Não, porque eu estou falando que o senhor vai ser o grande professor tira-dúvida da coleção. Ele falou, mas peraí. Eu estou divulgando já. Eu estou só vendendo os livros, eu não sei dar, eu não sou professor. Ele falou, mas eu estou falando isso. E aí ele fala que ele tinha duas opções. Ou ele mandava embora o vendedor e restituía o valor. Ou mudava o modelo de negócio. Ou mudava o modelo. Ele mudou o modelo de negócio, montou a escola. O livro era um meio para se vender o curso. O curso. Agora é o contrário. Agora você faz a venda tanto do curso quanto do livro, porque o know-how ele precisa da parte metodológica, né, do conteúdo didático e do que é aplicado dentro e fora de sala de aula. E aí que entra a tecnologia. Resumindo, 49 anos de empresa, 670 franquias no Brasil. A gente vira o ano com 700 franquias. Aliás, muitos franqueados devem estar nos acompanhando, então... Aliás, um abraço para todos os franqueados. A gente recentemente fez a nossa convenção aí, foi maravilhoso. Isso aí. Bom, e aqui a gente está falando sobre os bastidores da transformação digital. Eu tive o prazer, o privilégio de estar com vocês ali em 2018, quando vocês me chamaram para fazer uma palestra ali para os franqueados, né, para sensibilização e tudo mais, e a gente acabou engatando no desenvolvimento de um modelo de negócio ali novo, mas que era muito legal naquele processo, que não é simplesmente entrar no digital, entrar no e-commerce, fazer uma plataforma digital. A gente descobriu que a essência do CNA estava justamente na combinação do presencial, do valor, né, do professor, de ir na escola, do social, dessa conexão, integrada à praticidade e à conveniência do digital. Então, isso para mim também foi muito bacana, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa só em digitalização, né, em colocar o e-commerce no ar, mas essa combinação do que é o melhor que a gente pode tirar de cada canal, que é justamente você entregar mais valor para o cliente, não simplesmente se digitalizar. E a gente queria saber um pouquinho, assim, conta um pouquinho dessa jornada de transformação digital, como é que isso começou, né? Como é que isso está sendo puxado, os principais desafios dentro desse processo. Para começar. Tranquilo, né? Quanto tempo eu tenho, né? Então... não, na verdade, Didi, a gente começou a perceber uma mudança. O nosso setor, vamos começar lá do começo, lá de trás, para a gente entender algumas coisas. O setor de educação IELT, educação de idiomas no Brasil, ele é o primeiro setor do franchising no Brasil. A primeira escola de idiomas Legal isso. Que nasce na década de 60, lá atrás, foi o IASG. Do IASG derivou a FESCA. E dali vieram outros grandes players, que todos têm muito meu respeito. Então, o nosso setor é o primeiro setor do franchising no Brasil. Dito isso, quer dizer, a gente tem uma prática que funciona, e educação tem uma curva de inovação que não é a mesma, que não obedece à mesma velocidade do varejo tradicional. Isso é um bom ponto. Nem educação, nem saúde, por exemplo. Você pode ter uma inovação gigantesca na forma de diagnosticar, até na forma de você atender,
mas no prazo de cura das doenças, geralmente você tem os mesmos prazos. Antibiótico, 7 dias, 5 dias, 15 dias, que é o prazo da natureza que ela respeita para que aquela doença seja curada. Educação de idiomas, eu digo, muita gente diz assim para mim, estou só tentando conceituar para a gente trazer para... Idiomas é importante para a gente entender por que a escola A tem um stamp, né? De ser uma escola mais ágil ou melhor do que outra, e a escola B é uma escola mais lenta ou que não se aprende tão bem na escola B. Isso não é verdade. Qual é a verdade? A verdade é que você precisa de um mínimo de X horas aula ou convívio com a língua para que você seja minimamente fluente. Então, o que acontece é que, vamos dizer aqui, de 400 a 500 horas aula é o que você precisa para se tornar uma pessoa que saiba se expressar, se comunicar, escrever, entender, enfim, conseguir ser fluente na segunda língua, mínimo. Essas 400 a 500 horas, elas podem ser aplicadas de maneira mais rápida ou mais lenta. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, se você fizer a conta, 2 vezes por semana, você vai ter 2 horas e meia, 3 horas de curso por semana, 12 por mês, você vai levar 36, 40 horas. 3 anos. Mais, né? Mais, porque você tem 4, férias. 5 anos, é isso aí. 4, é verdade. Você tem as férias. No meio do ano tem as férias, no final do ano 5, tem as 6 férias. anos, é isso São aí. 5 anos. Então, assim, não, nessa escola eu vou passar 5 anos. Não, você tem como aprender isso em 1 ano e meio. Se você vier todo dia. Se você tiver disposição, se você tiver disciplina, se você tiver engajamento, nós, no CNA, assim como em todas as escolas, também existem modelos de aceleração do aprendizado. Modelos em que você vai conviver mais com a língua e vai ter mais agilidade no aprendizado, tá bom? Então, ao longo desses 60 anos de história de ensino de idiomas no Brasil, o modelo de negócio pouco se reinventou. Porque até muito pouco tempo atrás, o impacto da tecnologia neste modelo de negócio era pequeno. Quando você falou 2018, a gente já percebia uma nítida mudança de olhar do consumidor para outros meios de se aprender, e aí eu vou fazer um aspas gigantesco aqui, de se aprender inglês. Se achar que aprendi inglês. O que eu chamo de distração educacional. Enquanto as pessoas, assim, a gente aplica pesquisa todos os anos. As pessoas no Brasil têm como desejo estudar inglês em escolas tradicionais, mas elas ainda não têm capacidade de compra, elas não são demanda, elas têm vontade, mas não têm a condição econômica. Olha que interessante. Então, a condição econômica mais a vontade é que gera demanda. Né? Demanda, economicamente falando, é a junção dos dois. Não adianta ter só a vontade e não ter a capacidade. Porque se você é só vontade e não tem capacidade, você não é demanda. Se você tem a capacidade, mas não tem vontade... Porque pouca gente sabe disso. Qual percentual de brasileiros que falam inglês? De fato, 1%. As As pesquisas apontam 3%, mas na hora que você aplica qualquer tipo de prova ou certificação para essas pessoas que dizem que falam a segunda, né, por exemplo. Na hora que você fala, vamos virar a chave aqui na entrevista, né? Está entrevistando um candidato, vamos virar a chave aqui para o inglês, tudo bem? Aí o look well, né? Veja bem, né? Então aí não rola. Então, assim, de fato, hoje, 1% do brasileiro fala inglês. A gente acabou de voltar de Israel. Pois é. Lá se fala inglês. Se fala inglês de verdade, porque faz parte de um currículo de educação. Me perguntaram outro dia no UOL, Décio, então você atua em cima de uma deficiência do Estado? Eu disse sim. Sem dúvida. Sim. Porque isso podia estar no currículo de uma educação básica. Exatamente. Não está, né? Assim como a MIL, assim como a Sul América, assim como a Porto Seguro, assim como outras na saúde, na educação, também atuam em cima de uma deficiência. Não teria saúde suplementar e não teria escola de inglês. Então, hoje no Brasil, você precisa de muita coisa suplementar. Previdência suplementar, educação suplementar, saúde suplementar, segurança suplementar, senão não existia blindadora de carro, né? Senão não existiria um monte de coisa. Então, no Brasil, a gente tem um leque de outros negócios
E aí a escola de idiomas, isso é uma mosca branca do Brasil. Você chega lá fora, em qualquer lugar lá fora, o que você faz? Eu falo, eu trabalho em uma rede de escolas de idiomas. Como assim? Escola de idiomas? Só ensina inglês? Vocês não ensinam inglês na grade curricular para as crianças? A gente ensina. Mas então por quê? Porque não se ensina. Porque, de fato, seja na rede pública, seja na rede privada, este ensino, da forma como está, para a próxima geração não se resolve. Então, muita gente fala assim, o seu negócio, quando tiver a digitalização, quando as escolas estiverem ensinando direito o inglês, 30 anos para isso mudar. É geracional. Exatamente. Essa análise hoje que vocês fazem. É geracional. Não, geracional. O mercado faz. O mercado faz. 30 pra você anos conseguir. Pega a Coreia do Sul, década de 60, e pega o Brasil, década de 60. Mesmos índices de educação. A mudança ocorreu na década de 90, onde a Coreia do Sul saltou por coisas que ela começou a fazer na década de 60. Então, é no que a gente chama de período geracional, de uma geração para outra, que você vai medir e conseguir ter efeito sobre a educação. Décio, com certeza, tem gente nos assistindo aqui, e muita gente de tecnologia, que deve estar com vontade de fazer uma pergunta que eu vou te fazer, tá? Você, como toma café, almoça e janta, ensino de língua estrangeira, já deve ter uma opinião formada de quando o EC, a tecnologia, vai nos permitir entender, né, e falar com outra pessoa sem a necessidade de ser fluente no idioma, através dos muitos dispositivos que aí estão, né, que todo mundo já deve ter visto. Qual é a tua visão disso? Estamos aqui distância disso? Um dia isso vai acontecer? Ou falar, por exemplo, o inglês, que é a língua do mundo, vai ser sempre algo necessário para, de fato, a gente poder ter uma conversa sem ter um óculos ou sem ter um equipamento que esteja traduzindo a gente aqui? Edu, isso já está acontecendo, só que você estava comigo, a gente foi para a China. Isso. Já viajamos bastante pelo mundo, viu, gente? Fomos para a China, voltamos de Israel, mas a gente estava na China. Para ver transformação digital. Então, o Décio é um cara que está falando com propriedade, que ele já foi o mundo olhar essas coisas. E lá na China, não falamos mandarim. Isso. Entrávamos nas lojas, no varejo chinês, e muitas das atendentes, para minha surpresa, não falavam inglês. Muitas das moças que trabalhavam nas lojas. Não se fala inglês. Não se fala inglês. Não se fala inglês. No Japão também não. Eu fui pro Japão. Fala inglês em Israel. Tá? Em Israel fala. Né? Eu fui para o Japão, na Tóquio. Nossa, você acha que Tóquio vai falar inglês? Não, se fala dentro do hotel. Você saiu, você tem que pegar um cartãozinho do hotel, entregar na mão, você não volta. Esse é o Japão que a gente Coreia agora. É a mesma coisa. Então, China, entrei, não consegui estabelecer o mínimo diálogo com a vendedora, e ela veio com um tradutor. Eu consegui falar português ou inglês, e aí consegui estabelecer um mínimo, e aí a gente traduziu lá com o tradutor. Resolveu-se uma situação. Crítica, urgente. Uma situação, é situacional. Não Agora, é diálogo, não é relação. Não é estrutural, não é educação e não muito menos negócio. Não vai gerar negócio e cultura. Aprendizado de um idioma não é só aprender a falar inglês. Quando você aprende uma nova língua, você aprende a cultura daquela língua, você aprende a cultura dos países que falam aquela língua e você vai entender por que é importante falar inglês. Tem um filho de 15 anos. Acho que como a maciça maioria dos adolescentes, gosta de videogame. Isso. E agora o videogame não é uma questão de você estar sentado, como na nossa época, que você colocava e jogava Atari, né? E você... É uma comunidade. Agora é uma comunidade mundial. Então ele joga com gente... Indo pro metaverso. Exatamente. Ele joga com gente da Índia, ele joga com gente da China, ele joga com um amigo dele da Bulgária, e o idioma é o inglês. Então, se a gente não começar a ter, de fato, entendimento de que se eu não tiver, no mínimo, o inglês para estruturar a minha base de relações futuras, tô fora eu vou estar com uma dificuldade muito grande. Profissionalmente e pessoalmente. Aliás, desculpa te interromper, a gente teve um episódio, o episódio anterior, onde a gente falou de quanto é importante nossos filhos, a geração que aí está, aprender a codar, a programar. Não porque você vai programar um dia,
mas porque isso te dá um modelo mental diferente sobre o mundo. Eu penso a mesma coisa sobre o inglês, tá? Hoje você tem um inglês fluente, ele te dá um modelo mental sobre o mundo que é global diferente. Ele te faz olhar as coisas, porque, querendo ou não, o inglês tem uma influência sobre o mundo, cultural, de negócios, enfim. Então, não entender o inglês te deixa míope, no mínimo míope, para não dizer cego, né? Sobre o entendimento daquilo que está no mundo. A grande questão, Edu, concordo com você, e aqui tem um dado que eu pouco falo dele, mas é assim, nós temos 700 escolas no Brasil. Dessas 700 escolas, eu tenho escolas nas periferias, eu tenho escolas nas áreas urbanas, eu tenho escolas em áreas até quase agrícolas, no centro-oeste do Brasil, agrícola, nós temos escolas Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, Esse é o multifacetário. backstage do Brasil. Diferente, muito E diferente. os projetos sociais do CNA também são. Muita gente me falava assim, e não é só para mim, para todo mundo do setor, a educação a educação de verdade vai derrubar o teu negócio. E aí eu comecei a estudar isso. Quando eu falei aquele negócio de 30 anos, onde a gente tem um índice de educação mais alto, é onde os meus negócios mais prosperam. Olha só. Porque as pessoas entendem, de fato, a necessidade do inglês. Onde você tem situações onde a população local ela é mais carente de coisas primárias, ela entende, ela sabe que o inglês é necessário, mas aquilo é tão distante para ela que ela... Perfeito. É o Brasil que elege. Eu falei, esse é o Brasil que elege. Uhum. O Brasil que elege não somos nós. O Brasil que elege é o Brasil de 100 milhões de votos, que a gente não enxerga. A gente fala, onde estão esses votos? Está querendo dizer que primeiro eu preciso deixar a pessoa míope para depois ela ter mais vontade e necessidade de querer enxergar com precisão, né? As pessoas entendem que a educação é importante. O meu negócio é educação complementar. Né? Então, se a educação de base, onde a educação de base não vai bem, o meu negócio não é entendido tão bem como necessário, Sim. ou é muito distante. Então, assim, quando a educação de fato boa vier para o Brasil, teu negócio está fadado. Não, é o contrário. É isso que eu estou falando. Agora, Alessio, indo um pouquinho no que a Didi te colocou, eu acompanho muito, aliás, o que vocês têm feito no CNA. Com tudo que você falou, e eu concordo absolutamente até aqui, mas o CNA virou tech. Né? É um negócio hoje muito intensivo em tecnologia. Sim, né? sim. Na empresa, talvez no produto. Com toda essa análise, eu, de novo, dizendo, eu concordo, a resistência que a educação tem à transformação. Né? Qual é o papel da tecnologia? Facilitar. Hoje? Facilitar. Facilitar o acesso. Mas ela não é ainda substituta. É isso? Ela chega a ser substituta. A questão é o público. Tá. Acho que isso é um ponto muito legal. E você estava começando a falar sobre isso, né? Que lá em 2018 você começou a ver esse comportamento. A gente começa a ver o comportamento das pessoas em experimentar novas maneiras de se aprender o inglês. E aí sempre eu venho com esse... Porque, de fato, o que as pessoas, depois que experimentam certos tipos de aprendizagem, que não essa regular, essa tradicional, elas dizem que não aprendem. É possível aprender, sim. A pandemia veio para derrubar dogmas. É possível se aprender inglês, espanhol, uma outra língua, pela tecnologia, à distância, fora da sala de aula. É possível. Isso era um dogma intocável. Hoje já não é mais. Legal. A questão é que quando você se propõe a aprender, não dentro de uma sala de aula, mas à distância, seja num app, seja num portal, seja numa sala virtual, a sua disciplina como aluno tem que ser redobrada. Porque o fato de você estar numa sala de aula, o fato de você ir o que a gente chama de arena do saber, aquilo é motivante e instigante que faz com que você, em coletivo, de forma coletiva, tenha um aprendizado. Olha que interessante. Quando você se isola e vai aprender, olha, eu vou aprender no meu aplicativo aqui, ele funciona. Você tem condição de aprender. Isso foi desmistificado agora de 2020 para cá. É possível? Tanto é que nós temos programas 100% digitais. Só que
a mudança de hábito do aluno precisa acompanhar essa evolução. Então, eu quero mais flexibilidade. O aluno fala assim, eu quero mais flexibilidade. Eu não quero ir 2 vezes por semana na escola. Então, quando você dá flexibilidade para o aluno, para ele não ir 2 vezes por semana na escola, vai, então tá bom, vai 1 vez por semana na escola e 1 vez você faz aula de casa. Ele precisa mudar o comportamento dele como aluno. Ele precisa ter a disciplina de realmente entrar no aplicativo, no portal e fazer a aula digital, fazer a aula online. Que não deixa de ser instigante, que não deixa de ser motivante, mas é algo que tem que ser de dentro para fora do aluno. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções do que acontece em academia. Exatamente, estava pensando exatamente Academia é o seguinte, essa explosão de espelho em casa, né, que é o mirror. Que a gente se eu fala, tenho o meu personal trainer, que vai estar me esperando no térreo, na academia do meu prédio, às 7h30, todas as manhãs, eu dou um jeito de acordar, tomo meu café mais cedo, aperto o elevador, desço, porque eu não vou deixar o cara lá embaixo me esperando. Se eu não tenho, qual vai ser a minha motivação? A mesma? Ou um dia que você está querendo esticar um pouquinho mais, você fala, hoje eu não vou. Então, essa disciplina que você precisa ter para malhar, para se exercitar, para mudar o hábito, precisa mudar para acompanhar a tecnologia. Se você não muda o hábito do consumo, a tecnologia não vai te levar. Não, e é legal, porque assim, a gente fala da transformação digital, assim, que é exatamente o que você está falando, assim, né? Não vou colocar só o e-commerce ou só a plataforma, né? Eu tenho que pensar agora nesse novo comportamento de, né, como que eu engajo os triggers de engajamento, os triggers de aprendizagem, e aí a gente começou a falar um pouquinho do papel da escola física nessa história, como ela muda também, né? Então, assim, se ele não quer, ele quer personalização, ele quer fazer a jornada dele no tempo dele, do jeito dele, mas eu tenho que manter os triggers, o jeito, a gamification. A gente pensou muito, né, no projeto de como a gente vai gamificar essas trilhas para que seja interessante, divertido, que é o jeito YouTube de trabalho, de aprender, né? Que não é mais você só ficar sentado passivo, mas como é que você cria essa interação, cria aulas ao vivo, cria, né? A gente também teve nossa experiência. Como é que a gente cria engajamento nessa galera que hoje quer ver vídeos de 15 segundos? Exatamente. Qualquer coisa que passa de 2 minutos, eles acham aquilo um blog. Exato. E aí a gente falou dessa questão de também mudar o físico. Né? E a gente fala bastante isso no varejo também, né? Digitalizar o físico. Você também digitaliza o físico e muda o papel do físico, criando hubs e aulas experimentais com culinária tematizadas, né? A gente tem aula. Foi fantástico essa mudança. Didi, na tua pergunta, você tocou num ponto que eu acho que vale explorar com o Décio também, né? Porque acho que a gente está colocando muito para o Décio a digitalização do produto, né? E acho que você está trazendo, e é legal a gente discutir isso com a audiência, de que, de fato, a digitalização do produto, curso, educação, ela tem os seus limites, né? Ela é viável. Ela é viável, mas ela tem a questão do hábito. Mas a Didi tocou num ponto que eu queria que você falasse, que assim, no fundo existe um produto que é ensino de idiomas, que precisa ser vendido, né? É uma venda intensiva. Agora, a venda, me parece, que ela falou do e-commerce, dos canais digitais, a venda me parece que passou por uma digitalização, né? Como é que se vende hoje um curso do CNA? Isso deve ter mudado muito nos últimos anos, né? O marketing digital, os canais digitais, esse ponto que a Didi colocou, acho que é importante da gente tocar. Não, mudou bastante. Coisa mais fácil de se fazer era fazer propaganda, fazer marketing, fazer publicidade do nosso negócio há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Era fazer um comercial de 30 segundos, veicular na TV Globo e abrir escola e esperar entrar gente para fazer matrícula. Mudou muito. Hoje eu vejo, assim, a gente mesmo, né? Tá com a TV ligada, eu assisto futebol. Eu gosto de assistir futebol e tênis, esporte na Jabá, que eu gosto da Sport TV e da ESPN. O resto eu não assisto na TV. Mas mesmo quando eu estou assistindo alguma coisa que eu sou multitela, estou com uma segunda tela aqui na minha mão. E muitas vezes lá fica falando sozinho, porque eu sou torcedor do Santos, deve estar perdendo o jogo, então eu vou prestar mais atenção aqui nessa segunda tela. É aí que você vai ter que buscar o teu aluno. Então, o aluno hoje, eu falo para os meus franqueados, aquele aluno
que há um tempo atrás entrava por uma única porta, que era a porta da escola, batia na porta, entrava, sentava, pegava informação, comparava preços, falava... Que era a antiga jornada, né? Era a jornada antiga. Esse cara é um cara que hoje está entrando pelo tal do lead. Ele preenche um lead e ele quer ser atendido em 5 minutos. Quando você deixa de atender esse lead, depois de 15 minutos, pela nossa estatística, cai drasticamente, mas drasticamente, o seu aproveitamento Olha que insight de interessante. matrícula. Drasticamente. A gente hoje consegue monitorar todos os leads que são gerados, distribuídos, e quais são as escolas que são campeãs de matrícula. As escolas campeãs de matrícula são escolas que retornam o lead e atendem já multicanal, atendem pelo WhatsApp, atendem já por câmera, já fazem vídeo, ligação de vídeo. Dá-se um jeito de trazer o cliente que está à distância para o próximo. Eu acho assim, a gente começou agora, a gente apresentou nessa convenção, a novidade do mercado nós lançamos um e-commerce que faz matrícula autônoma, 100% autônoma. Olha que interessante. Então, o aluno hoje, ele pode entrar... Sai matriculado. Ele sai matriculado à distância do sofá, ele matricula, vai receber um aviso de que a aula dele começa tal dia e que ele pode ir para a escola. Ele pode ser matriculado para o online e para o presencial. Se ele quiser estudar presencial, ele pode fazer a matrícula numa escola presencial. Ele pode fazer a matrícula na escola de tijolo que existe lá perto da casa dele ou do escritório dele. Que é a digitalização da compra. Digitalização da compra. Da compra. Se ele optou pelo presencial, ele compra digitalmente pelo e-commerce e vai para a escola aprender. Se ele quer comprar no ambiente digital o curso digital, também é possível. Então, é o cross-sale, que a gente já está mais do que implementando, já está rolando. A questão é que a gente chegou, quando a gente começou a olhar esse monte de dados, tem mais de 1 bilhão de dados hoje na nossa base. Esse monte de dados a gente começa... e não adianta ter dados, né? Tem que saber o que fazer com eles, né, Edu? Perfeito. Né? Tem muita coisa que a gente fala bastante aqui. Tem muita gente que fala, nossa, data is the new oil, né? É o grande petróleo, o grande valor hoje é ter dados. Não adianta nada você ter dados, se você não souber interpretá-los e usá-los. Então, a gente começou a interpretar esses dados. E aí a gente começou a cruzar a informação e a gente foi olhar que tinham escolas que não faziam matrículas e não são poucas, não eram poucas, não faziam matrículas porque não acreditavam que esse cliente que vem do lead... Lembra que eu falei que o nosso negócio é o mais antigo, é o primeiro setor do franchise da década de 60? Esse modelo, e tem franqueado que fala assim, mas esse é o modelo que eu comprei. Esse modelo você comprou. Chegar na questão cultural. Mas esse modelo se transformou. E se a gente não se transformar, a gente vai ficar no tempo. E aí sim, a escola de inglês vai acabar. A escola de inglês que não mudar, o negócio que não mudar, que não se adaptar, que não estiver onde o cliente esteja. Se o cliente está no canal presencial, ótimo, a gente vai atender no presencial. E o presencial cada vez tem que ser um presencial que traga uma experiência para esse cara. Não adianta ser mais a aula de 1h15, de 1h30, só a aulinha, chegou, sentou, aprendeu. Não. Tem que ser uma experiência que faça com que ele tenha vontade de voltar. Luiz Heleno uma vez falou para mim assim, peraí, me explica uma coisa, o teu cliente volta 2 vezes por semana no teu PDV? Eu falei, volta. O varejista brigando por frequência e você com a frequência na palma da sua mão, né? E aí muda o papel do professor, a linguagem do professor, a forma de conteúdo, né? Então, é justamente assim, a indústria do entretenimento, da cultura TikTok que a gente estava falando, interfere em tudo, né? Como seu modelo também educacional, mas isso não pode estar só na cabeça do consumidor. Exato. Isso tem que estar na cabeça do empresário. Isso tem que estar na cabeça do franqueador e na cabeça dos 700 franqueados. Porque qual é o papel dele como líder agora? Entender que o mundo mudou, que o mundo não mudou só na sala dele, quando ele tem que instalar alguma coisa que ele comprou lá na Fast Shop, que ele trouxe para casa e é o filho ou o neto que vai instalar, porque ele não sabe ligar, mas eu estou falando por mim, tá? O mundo mudou na sala dele, mas mudou hoje no mundo. Eu duvido, eu comecei a fazer a compra em comércio eletrônico
da pandemia para cá de um monte de coisa que eu não sonhava. Eu era super resistente. Sapato eu tenho que ir lá experimentar para ver se combina com o meu pé. Calça eu tenho que ir lá experimentar para ver se combina com a camisa que eu quero. E os rótulos vão caindo. Vão caindo, igual Um por um. E aí eu comecei a ser consumidor. E assim, nossa, como é fácil. A única coisa que eu ainda não gosto, mas é coisa de velho, né? Que eu ainda não gosto de pedir. O que será? Que eu ainda não... Meu filho, todo fim de semana, quer... a treta de casa é essa, é pedir comida. Que eu ainda gosto do SPCim, gosto do ritual de ir a um restaurante. Bom. Do ritual, experiência. da experiência do físico. Total. Ele não. Ele quer a praticidade. Pai, pede um lanche, pede um hambúrguer, a gente abre aí e come. Então, muitas vezes eu peço para ele come em casa, ele escova o dente e a gente sai para jantar. Vamos jantar os dois. Só que aí eu vou jantar e ele fica me acompanhando na Coca-Cola e olha lá. Então, hoje o mundo está diferente. Se o empresário não entender, estou falando do franqueado e dos franqueadores, não entender que o mundo está desafiando o modelo de negócio, o mundo... Onde está a câmera aqui? O mundo está desafiando o nosso modelo de negócio. Se a gente não acordar, aí sim estamos em risco. Isso aí. E aí os bastidores, Décio, assim, quais são os principais... O desafio cultural, você está posto, você está falando aqui, né? O seu modelo de franquia é ainda mais complexo quando a gente fala de transformação digital, porque se vê diretamente como competidor dentro desse sistema. Eu lembro que a gente enfrentou bastante esse desafio ali para equacionar o modelo de negócio, para justamente a gente explicar, né, a venda de uma forma representativa, que incentivasse e tudo mais. Conta para a gente como é que hoje você vê essas alavancas de incentivo e de conexão, o que você vê hoje de principais barreiras que não só você como modelo de franquia, mas como todas as franquias sofrem no processo de transformação. Didi, a mudança, uma vez eu estava num congresso e Zé Isaac Pérez, da Multiplan, né, fundador da Multiplan, então, o Zé, fizeram uma pergunta para ele assim, Zé, por que você abriu capital? Ele falou, o sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Então, por que eu estou falando do Zé aqui? Porque a gente não pula, a gente quando estava pela boniteza, como diria o mineiro, a gente não pulava. E começou a pular agora por necessidade. Veio a pandemia e derrubou um monte de coisa que estava cristalizado sobre a mesa. Veio a pandemia e fez com que a gente entendesse que, de fato, ensinar e aprender, porque não adianta você ensinar e não aprender, mas ensinar e aprender, hoje a gente já tem um ciclo de 2 anos pós-pandemia, e os alunos que fizeram esses últimos 2 anos têm a mesma média de nota final do que os alunos pré-pandemia. Então, eles aprenderam da mesma forma. Ah, que legal. Então, com esse ciclo, isso Cambridge, tá? Não somos nós que estamos falando, eles são certificados por Cambridge, os nossos alunos. Esse ciclo comprovou para a gente de que o nosso setor pode se modernizar, pode se atualizar e pode se digitalizar. Então, quando a gente, lá em 2018, falava disso, e isso era visto como uma ameaça, a gente tentou implantar um modelo de digitalização em 2018, quando a água estava mais tranquila e o céu estava todo azul. Veio a pandemia, deixou o céu cinza e a água toda mexida. O barco balançou. Perdemos 25% dos nossos alunos durante a pandemia. Por que a gente perdeu? Porque muitos deles, grande base dos nossos alunos são infantis, são crianças. É muito e é pouco, né? Se a gente for olhar, é muito, porque 25% é muito, mas eu tenho certeza que tem gente falando assim, pouco perto do que foi a pandemia, né? Desses 25% a gente já recuperou 15%, a gente está 90% do tamanho que éramos em 20, no começo de 20. Pior já passou? Eu acho que já. Acho que agora a gente é a questão de acertar o prumo e 2023 voltar. Mas por quê? Foram perdas que, quando você olha para o papel, dói, machuca, né? Mas, do ponto de vista de entendimento, a gente vai entender. Todos os alunos que trancaram a matrícula voltaram. Todos. O que a gente perdeu nessa época foi a capacidade de captar alunos, porque a gente teve lockdown de 600 e tantas escolas durante meses, então a capacidade de captação foi menor. Do ponto de vista do consumidor, a capacidade de entendimento de o que vai acontecer. Eu vou esperar mais um pouco, eu posso esperar, é discricionário. Eu posso esperar. A curva do nosso negócio acompanha o discricionário de forma muito próxima.
Então, a gente percebeu que, naquela época, era muito natural um pai e uma mãe de uma criança de 3, 4, 5 anos trancar uma matrícula. Porque como você vai prender a atenção da... E aí as pessoas começaram a entender, e aqui vem um ponto interessante, começaram a entender o quanto o digital foi importante, mas o quanto o presencial para a educação é fundamental. Nossa, Sim. eu que sou mãe, eu sei. É. Né? Esses 2 anos com elas estudando dentro de casa. Esses alunos educação Deus do sem céu. socialização não é educação. Principalmente para quantas crianças crianças e adolescentes. Estou com gap, né? 70% do meu público é menos 17. Olha. Eu tenho 30% dos meus alunos Adultos. 18 mais. E tem um gap educacional forte Sem dúvida, desses 2 anos. sem dúvida, sem dúvida. Que precisa, principalmente educação de base, né? É. Que sofreu muito. É. Então, a nossa estratégia agora é uma estratégia muito clara de retomada do crescimento, completar essa retomada agora até março de 23, e a gente vai usar muito o apoio, vai usar muito a digitalização do negócio. Com o e-commerce, com uma escola digital, uma escola totalmente digitalizada, em fevereiro de 2020, estamos falando de 2 anos e pouco atrás, eu tinha 0 aluno digital, hoje eu tenho 22 mil alunos 100% digitais na rede. Olha. Isso já é um legado da Sem pandemia. dúvida. Então, assim, a gente tem que Aprendendo, né? Que é o mais importante. Muita gente olha para a pandemia e fala, a pandemia... Gente, machucou todo mundo. O sol esquenta para todo mundo, a neve esfria para todo mundo, a pandemia foi igual para todo mundo. Então, tá bom, o que você vai levar daqui para frente? Como líder, que quer fazer a transformação digital, que quer atender o teu consumidor, que quer a perenidade do seu negócio, o que você está levando agora na mochila? Aliás, Décio, falando de pandemia, quem vem aqui ganha presente. O livro Varejo, Transformação Digital e Pandemia, com dedicatório especial para você. Obrigado. Por favor. Obrigado. Falando justamente de varejo e pandemia. Estarará, como diria meu diretor. Tarará. Como diria meu diretor de educação, Marcelo Barros, estarará na minha... Beijo pro Marcelo. Décio, o tempo passa muito rápido aqui, a gente poderia ficar falando horas. A gente tem feito uma provocação final, né, Didi? Eu acho que você tem muita bagagem para falar sobre isso, quer dizer, das suas andanças pelo mundo, sua experiência no CNA, enfim. Se você tivesse que deixar um aprendizado que você gostaria de ter tido antes, né? Fala assim, o que você pode contar para a nossa audiência? Fala assim, não façam isso, né? Ou entendam isso dentro de uma jornada de transformação digital. O que te vem à cabeça? Que cuidado que as pessoas deveriam ter numa jornada como essa? Acho que esse é o principal ponto dos bastidores que a gente tem feito aqui. E a gente tem feito essa pergunta específica e assim, no susto mesmo, para pegar o que vem na cabeça de cada entrevistado aqui. O que teria sido mais fácil se você tivesse feito antes da pandemia, sem precisar da necessidade, né? Tem imposto. Didi, eu acho que é assim, você estava fazendo a pergunta, eu estou pensando aqui, mas 2 coisas. Eu acho que o ambiente externo ajuda ou atrapalha, mas não define. O ambiente externo que eu digo é tudo que está lá fora. O governo, a eleição, a pandemia, ajuda ou atrapalha, mas não define. O que define é a capacidade do líder atual, do líder de hoje, de se moldar rapidamente às mudanças. E a gente está falando de tecnologia, de transformação digital, as mudanças que esse mundo digital traz para a gente. Se você, enquanto líder, demora para entender, e mais do que entender, achar que aquilo não vai chegar até você na velocidade com que vai atropelar todo mundo, você está andando para trás. Teve gente no início da pandemia que falava assim, acho que todo mundo conheceu uma meia dúzia de pessoas que falavam, isso vai durar 15 dias, isso vai durar 30 dias. Eu não vou para o digital. Tive franqueados grandes que falavam assim, não, eu não vou para o digital. E a gente já estava no digital, já tinha pulado 100% da base para o digital. Não, eu não vou não, porque esse negócio aí vai durar mais 2 semanas. Quanto mais tempo se demorou, e teve gente que demorou dentro da rede, franqueado, demorou mais de 1 mês para acreditar na mudança, na velocidade da mudança, e perdeu 50% da base. Olha. Então, o que eu faria de diferente? Eu faria o seguinte, eu tentaria a todo custo
fazer com que as lideranças que trabalham comigo e as lideranças, que eu digo, os franqueados e os meus líderes, acreditem que a mudança ela é veloz e ela não vai parar no sinal vermelho. Você evangelizaria mais ainda. Você teria mais dose em evangelizar as pessoas para mudança e para transformação. Agora, com mais facilidade, Mais porque, facilidade, sim, porque o mundo externo, lembra que eu falei, ele Sim. ajuda, atrapalha, mas não define. O mundo externo não está no céu azul e a água não está calminha. Balançou, entrou água, assustou, então aí muda. Né? Sapo que pula por necessidade. E essa é a nova constante. Esse é o ponto. Não dá para se acomodar. O mundo não é só mais VUCA, ele é bunny, né? Acabou. Mas esse ponto é importante. Eu acho que tem muita gente achando que a pandemia foi um episódio único, final, e que agora entramos numa reta tranquila, calma e para sempre. Tudo menos verdade. Para dar um exemplo, a gente tem agora uma agenda de 5G, né, que já está em todas as capitais brasileiras e que, para muitos especialistas, não sou eu falando aqui, vai mudar negócios numa intensidade do que foi a pandemia, em termos de digitalização. Vai mudar negócio, vai acelerar muita coisa. E aí, assim, lado legal, né? Hoje eu vejo uma rede muito mais, na minha rede, né? Uma rede muito mais aberta à mudança, porque a pandemia foi a palmada que a mãe deu para se poder aprender. Doeu. A gente, quando a minha mãe deu muita palmada, doía. Mas a gente aprendia. Depois eu aprendi. Então a pandemia veio bem ou mal. Ou você aprende na dor ou você aprende na amor. Então, assim, acho que é mais na dor. A gente tem que levar daqui para frente os aprendizados e a abertura para ser líder que muda, que entende e que faz com que as pessoas que estão à nossa volta também façam essa aceleração, seja digital, seja presencial. Eu não tenho nenhuma dúvida, para terminar, não tenho nenhuma dúvida que o nosso negócio vai digitalizar. Vai para o mundo ainda digital. Mais, né? Vai. Nenhuma dúvida, zero. Só que eu também não tenho nenhuma dúvida de que só o tech não vai rolar para a educação. Sim. A gente vai precisar do touch. E a empresa, a marca, o branding, enfim, a companhia que descobriu o equilíbrio entre o tech e o touch de maneira mais rápida e mais harmônica, sai na frente. No mundo cada vez mais tech, a gente é cada vez mais touch. Hein? Era essa frase que a gente falava. Frase linda. Obrigado, Décio. Obrigada, muito bom. Obrigado. Gente, como a gente diz sempre no final, assinem o nosso canal no YouTube, nosso canal de cortes, que está incrível, que tem os nossos melhores momentos dos episódios, né? Isso aí. Ouça no seu player favorito. Spotify. Então, em qualquer formato que você quiser. Nos siga no Instagram, indique para os amigos e vamos construir uma super comunidade aqui no nosso Digital Backstage. Isso aí. Valeu, até a próxima. Muito legal. Parabéns, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.